Tenho percebido, sinceramente, que Deus, Ele ultimamente tem preparado os nossos corações para que nós possamos experimentar milagres do Senhor. Alguns já têm vivido milagres, mas o Senhor continua a falar em nosso meio a respeito de milagres. Milagres. E milagres não se explica. Milagres é por fé que nós recebemos. Se não, olha esse testemunho registrado. Capítulo 4 de 2 Reis. Os primeiros 7 versículos. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam às vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Oremos. Obrigado, Pai bendito, por esta passagem que nos faz relembrar, Senhor, do teu poder, poder de multiplicação, poder de devolver a confiança, a alegria e a esperança. Assim, obrigado, porque certamente que o Senhor quer repartir conosco também esta boa dádiva, e portanto que nesta noite o teu Espírito Santo encontre fé nos nossos corações, para que o milagre aconteça, para o louvor e a glória do santo nome de Jesus. Amém e amém. Podeis vos assentar. Graças a Deus. Amados irmãos, preciso introduzir esta mensagem mais uma vez, citando que a nossa esperança não pode estar no sistema que rege e que governa nos nossos dias. Não pode. É de suma importância que você seja relembrado desta verdade, mais uma vez nesta noite. Porque assim nós vemos a história desta viúva, que o seu nome não é nem escrito, apenas o registro de uma viúva. Não que ela não fosse importante, mas tamanha a importância desta mulher, que Deus interveio na sua situação. Pode ser que você não seja alguém de renome, alguém de destaque no meio da sociedade. Talvez você tenha se sentido até mesmo esquecida
ou abandonada, ou então até mesmo esquecido e abandonado. Mas a palavra do Senhor nos garante hoje, através deste testemunho registrado, de que sim, você tem importância para Deus. Hoje, em se falar mais uma vez de um culto da família, é muito importante nós olharmos e observarmos atentamente o quão é importante a família. Por mais que tenha acontecido alguma tragédia e a família não esteja mais composta como deveria de estar assim composta. O natural ou normal deveria de ser o marido, esposa e filhos. Ou então, avô, pai, mãe, filhos, netos, sobrinhos, tios, enfim. Mas nós vemos que a tragédia entrou nesta família. E ninguém, absolutamente ninguém, irmãos, não posso mentir diante do Senhor ao qual estou. Ninguém, absolutamente ninguém, está impedido de passar por dissabores nesta vida. Ninguém. Por isso que o próprio Mestre Jesus disse, Evangelho de João 16:33, estas coisas vos digo, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Que mundo? O sistema cruel e corrupto. A Bíblia não nos diz se este homem simplesmente morreu de causas naturais, mas dá-se a entender que sim. Mas é bem verdade que o povo desta época estava enfrentando um momento muito difícil. E agora, embora esta família fossem servos de Deus, veja que esta mulher procura o profeta Eliseu e diz para o profeta: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia a Deus, ou temia ao Senhor. O luto chegou nesta família, a dificuldade bateu as portas, mas quando nós olhamos para o exemplo bíblico, por muitas passagens, nós vemos que muitas vezes Deus não nos impede de termos algumas experiências amargas, tristes. Mas em todas estas experiências tristes, amargas, pesarosas, o Senhor sempre está presente. Amém por isso? Deus sempre está presente. Deus não nos concede uma carga ou uma responsabilidade além daquela ao qual nós podemos suportar. Junto com toda a adversidade, junto com todos os problemas e reveses da vida, o Senhor sempre se manifesta àqueles que humildemente se reportam a Deus, que humildemente confiam em Deus, até mesmo sem entender. Essa mulher, ela perdeu o provedor da família. Essa mulher, ela perdeu um homem que era servo de Deus, era um discípulo de profeta, um aprendiz de pastor nos nossos dias. Se assim fosse. Mas o fato é, Deus, do meio do caos, ou no meio do caos, o Senhor, Ele manifesta de forma poderosa. Forma poderosa. E foi assim que aconteceu com esta mulher. Mas nos nossos dias, nós vemos pessoas passando sim por caos, por dificuldades tremendas.
onde são açoitadas emocionalmente, são lançadas em meio à amargura, em meio a tristezas, que se tornaram traumas terríveis para ser vencidos. Mas é bem verdade que a gente vê um povo que também não consegue encontrar essa graça ou esse benefício de Deus, porque o ser humano muitas vezes é tentado a simplesmente a reclamar, ou achar que Deus não existe, ou então a amargar de tal forma que ao invés de buscar em Deus e buscar nas coisas que são santas e sagradas a Deus, a resposta, o auxílio, o socorro, a capacidade, acabam infelizmente falando de suas vidas para pessoas que não têm nada a oferecer. Quando nós devemos de abrir o nosso coração para pessoas que são certas, pessoas que são direitas, pessoas que têm fé, pessoas que têm algo a acrescentar a nós, e não pessoas que vão sentar conosco no chão e procurar eleger culpados. E quando não encontram pessoas para acusar, então começam a acusar a Deus e dizer assim: se Deus existisse, não teria acontecido tamanha tragédia. Ou o que fizemos para então receber de Deus tamanho azar. Nós não podemos querer nos privar de experiências. Aliás, as experiências mais profundas, as experiências mais verdadeiras, nós as temos nos momentos de maiores desgostos e de traumas. Ainda essa semana, ao ouvir um de nossos pastores, refiro-me à minha liderança do estado de São Paulo, sabiamente o pastor Luciano disse, e eu ainda disse a um santo varão quando chegou, porque ao olhar para os seus olhos me lembrei: a idade não nos amadurece. O que nos amadurece são as experiências que nós temos. É bem verdade que as experiências amargas, tristes e pesadas, elas podem gerar sentimentos bons em nós, como sentimentos ruins. Isso está para nós, isso está para cada um ao enfrentar a sua dor, ao enfrentar o seu problema. E felizes, muito bem-aventurados são aqueles que, ao passar por momentos em que a fé é provada, passam olhando para Jesus, passam olhando para os céus, como disse o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde à sua pergunta retórica: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Portanto, amados irmãos, o socorro não vem do sistema, o socorro não virá de um novo presidente, de um novo governador, de novos senadores, de novos deputados. Não virá. Devemos de cumprir o nosso papel de cidadãos, devemos de cumprir, sim, mas nós, como bons cristãos, nós devemos de entender que tudo vem do Senhor. Tudo que é de bom procede de Deus, assim está escrito. Mas veja que tragédia. Além da viuvez que chegou na família desta mulher, a família estava passando por momentos financeiros difíceis. Olha se não é parecido com os nossos dias. Não pense que isso é novo, irmãos. Sempre existiu o problema da falta de dinheiro, o problema da falta de saúde, o problema do luto.
São problemas que, desde que o pecado entrou na humanidade, desde que o pecado corrompeu a humanidade, infelizmente coisas ruins acontecem. Por isso é que nós devemos de estar apegados no Supremo Criador. Nós devemos estar confiantes de que do Senhor virá a boa resposta ou a melhor saída. Além do luto, então os credores, porque este homem estava devendo a algumas pessoas, e neste tempo, quando alguém devia e não podia pagar, a família tinha a obrigação por lei de dar os seus filhos para trabalharem por 7 anos como escravos. 7 anos. O luto, a falta de dinheiro, a falta de compreensão do credor. Pois imagina, tamanha falta de temor, falta de amor, falta de compreensão, ao ver uma mulher passando pela dor do luto, ainda este homem ou estes homens vêm para tomar o filho desta mulher. E a viúva nunca foi bem vista no contexto judaico. Nunca foi. Aliás, assim como nos dias de hoje, os amados irmãos que se aposentaram sabem o quanto isso é terrível. Passaram a sua vida inteira produzindo, deram o seu melhor para que então a nação acontecesse, a nação melhorasse, é claro, pensando na sua família, pensando no bem-estar, no comer, no beber, no lazer, enfim, óbvio, pensando nessas coisas, mas como bons cidadãos, pagando seus impostos, produzindo para que o país crescesse. E depois, quando chegam na aposentadoria, ou no tempo de aposentar-se, como é difícil! Ou então, depois que se aposentam, o salário de todo mundo sobe, o salário do aposentado não. Fica-se contente porque às vezes conseguiu aposentar-se com um bom salário, mas de repente percebe-se que o seu salário que antes dava 3, 4, até 5, ou o teto da aposentadoria, óbvio que não estou falando aqui daqueles que o teto não lhes servem na verdade, né? Mas enfim, nós como cidadãos normais, e daí vê que o salário acaba sendo praticamente como um salário mínimo, e as coisas cada vez mais subindo de preço. Mas quando é chegada a hora desta tragédia secundária na vida desta mulher, de seus filhos serem levados, então esta mulher, ela toma a melhor de suas atitudes: consultar o homem de Deus. É sempre um hábito, por isso que até nos dias de hoje o Senhor levanta homens e mulheres para pastorear a igreja de Deus, para cuidar da igreja de Deus. Projeto de Deus passa pela igreja. A igreja é muito importante. Só quem vive o contexto de igreja é que consegue vivenciar o melhor de Deus, onde um ajuda o outro, um ora pelo outro, e então a liderança, homens e mulheres, sempre dispostos a ajudar, a incentivar, a aconselhar, a operar milagres. Que Deus faça da nossa liderança neste lugar
com tamanha autoridade, que diante da necessidade, não nos neguemos a orar ao Deus dos céus, não nos neguemos a profetizar a provisão, o milagre e a bênção que as famílias precisam. Que em nossos corações não habite a covardia. Aliás, já está escrito que nós não recebemos um espírito de covardia. Não. Mas um espírito de intrepidez e ousadia para profetizar, para operar milagres, como bem está registrado no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 15, aliás, 16, 15. Em diante. Milagres acontecendo. Mas aqui tem algo que, ao lermos o versículo 2, Eliseu perguntou: que hei de te fazer? Entenda uma coisa: nem sempre o homem de Deus, a mulher de Deus, tem uma resposta imediata. Nem sempre. Aqui eu quero desmistificar também algumas coisas, porque não funciona do jeito com que, infelizmente, algumas pessoas têm ensinado e pregado. A adivinhação não faz parte do ministério cristão. A adivinhação não. O que faz parte é a revelação. Revelação, sim. O que é revelar? Se não mostrar aquilo que está escondido, ou então descortinar. Agora, esse negócio de querer adivinhar o futuro não é para cristão, não. Estas coisas não agradam a Deus. E estas atitudes têm, infelizmente, arrebanhado muitas pessoas que depois se frustram, porque tem muitos homens e mulheres que têm dito ou falado em nome de Deus e não é Deus falando. Se um dia você ouviu alguma palavra que disse ser profética e que era da parte de Deus e não aconteceu, não se frustre com a sua fé, não se frustre com o teu Deus, não se frustre. Tenha misericórdia do profeta, tenha misericórdia daquele que falou e não aconteceu. Mas é bem verdade que Deus, Ele fala e Ele responde. Então, por isso, é claro que este homem, ele faz uma pergunta para esta mulher. Ele não tendo a resposta, ele faz a sua pergunta. E a mulher tem a sua resposta. O que é que tens em casa? Ainda no versículo 2. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Às vezes nós pensamos que não temos nada. Às vezes temos a impressão de que até o que temos não é nada. Não conseguimos dar o devido valor àquilo que temos. Se você adentrou estas portas com a necessidade de um milagre, o que é que você tem para que seja multiplicado? E daí você pense, o que é que precisa ser multiplicado lá em casa? E permita-me dizer, humildemente, se o que você tem e você precisa é de mantimento, permita com que faça uso do ministério de compaixão e te ajude a economizar dinheiro, te fornecendo uma cesta básica, ou te ajudando a pagar uma conta de água, de luz, para que você não fique sem banho ou sem o que cozinhar e como cozinhar, enfim, para que o básico não lhe falte. O Senhor tem dado provisão e queremos ser igreja, trabalhar como igreja, produzir como igreja. Ora, se não,
Não é para isso que os dízimos e ofertas nós trazemos diante da casa do Senhor? Mas é claro, se então a tua necessidade, ela é tão grande, se tem uma coisa que eu e você, nós temos e podemos apresentar nesta noite, nem que seja desse tamanhinho, é a nossa fé. A nossa fé. Apresenta a tua fé. Fé é confiança. Fé é confiança. Fé é crer sem duvidar. Fé. Tamanha a sua fé, seja até mesmo que te dê então a condição de se expressar diante de Deus na sua oração. Se necessário, ainda sem dizer, como aquele homem que pediu um milagre para Jesus: tem misericórdia, me ajude na minha pouca fé. Milagre só é milagre quando é inexplicável. Milagre só é milagre quando vem da parte de Deus. Milagre só é milagre. E o que dizer dos nossos dias, principalmente assim, nesta área emocional, na área financeira e profissional, se não estamos passando por dificuldade? Quem no nosso país não está? Mas bem da verdade, quem do meio de nós está disposto a cumprir as Sagradas Escrituras? Romanos capítulo 1, versículo 16. Mas o justo viverá pela fé. Se for para nós vivermos como a humanidade vive, sem eira e nem beira, sem ter no que se apegar, ou quando se apega são em coisas que são transitórias, passageiras, se não frustrante. Esta mulher, ela tinha apenas uma pequena botija de azeite. Então daí, o homem de Deus já entendeu, já sei o que Deus quer fazer, já sei como Deus vai fazer um milagre para esta mulher. E de uma forma ousada, versículo 3, então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Existe uma estratégia de Deus para você. Existe um jeito de se fazer, um jeito certo de se fazer. Tem jeito, mas que o Espírito Santo de Deus nos conceda graça para ouvirmos a voz de Deus. E Deus brada nesta noite, por intermédio desta mensagem, o que Deus busca em nós é fé. Será que Ele encontra em nossos corações fé? Fé é fé. Sem fé, como está escrito, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que o milagre aconteça. Ora, tenha fé. Se você não consegue ter fé, peça nesta noite, pois como está escrito, que nós podemos pedir? Pois quem pede recebe, quem busca encontra. Mateus capítulo 7. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Existe outro jeito de se fazer: a comunhão.
A amizade, ela é muito importante. Se essa mulher não tivesse amigos, e entenda-me bem, não é porque o teu amigo não pode te servir que ele deixou de ser o teu amigo. E é muito triste quando nós estendemos a mão para uma pessoa, a pessoa nos tem como amigos, só que daí a pessoa quer mais, e então você fala, olha, não dá, e daí a pessoa fala, mas espera aí, que amigo que você é? Como é triste sermos usados, como é triste percebermos que estão querendo somente nos usar, e depois, como é triste. Mas essa mulher que tinha uma boa comunhão com seus vizinhos, então ela sai, ela pede vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, porque a fé pede que seja isso. A fé pode ser pouca, pode ser pequena, mas a fé traz até um senso de loucura aos olhos daqueles que não entendem. Vasilhas e não poucas. Outra coisa, no versículo 4 agora, então, entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Lembro-me também da multiplicação, ou multiplicações, porque foram 2 vezes, que o mestre multiplicou pães e peixes. Multiplicação. Só pode acontecer quando nós apresentamos alguma coisa diante de Deus. Você precisa ter alguma coisa para apresentar diante de Deus. E aqui, muitos diriam que o que você tem para apresentar, você deve de, então agora, encher o gasofilácio. E não é disso que a palavra está falando. Se até o pouco que tem, se for tirado injustamente, o que será do povo de Deus? Mas única e exclusivamente o que o Senhor está pedindo então, é este toque de fé, este toque de compreensão, que é da comunhão. E não é nada ser assim espalhafatoso. Veja que a ordem é: entra na tua casa, fecha a tua porta. Ou seja, faça assim, ó, miudinho. Não fica fazendo estardalhaço, não fica mostrando muito, porque aí nós erramos também. Muitas vezes nós falamos demais dos nossos sonhos, falamos demais dos nossos projetos, e eles jamais acontecem, porque infelizmente tem muitas pessoas que até inconscientemente, entenda, tem gente que de uma forma inconsciente não consegue entender, mas ela está sendo agorenta e invejosa com você. Muitas são maldosas, mas a grande maioria nem percebe. Então você fala do teu sonho, então você fala que está próximo de realizar um projeto, e daí aquelas pessoas vêm, ou vai te jogar um belo balde de água fria, ou então vai começar a te agourar. E isso é um cuidado que nós temos que ter nos nossos dias. Não estou dizendo para que você tenha medo de sonhar e de projetar, não. Mas deixa com que o teu projeto de fato aconteça, se realize, para que então todos vejam e você possa glorificar a Deus. Não fale para qualquer um, ou conte para aqueles que de fato você sabe que vai te ajudar em alguma coisa. Se não, ao menos com oração. Se não, ao menos se alegrar porque você está a ponto de conseguir alguma coisa, ou então está sonhando com algo que vai lhe resolver a vida. Mas não fique falando aos 4 ventos. Mas sobre isso vou falar semana que vem. Agora, você precisa, a fé, ela tem que ter ação. Continuando o versículo 4.
e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. A orientação foi dada. Essa mulher, ela poderia ter saído e dito assim, mas, nossa, ela nunca ouviu falar disso. Mas como? Que negócio é esse? Essa não é a mesma viúva de Sarepta. É outra viúva. E agora, ela poderia pensar, esse homem está maluco, esse homem está fora da casinha. Que negócio é esse? Eu só tenho um pouquinho de azeite, eu vou pegar um monte de vasilha. Os vizinhos vão pensar assim, nossa, o que será que essa mulher está fazendo? Essa mulher está louca? Ela não tem nada, para que ela quer? Você consegue imaginar? Tem muitas sugestões que vêm nos nossos ouvidos, irmãos, que são malignas. Aí eu não me refiro a pessoas, mas eu me refiro a palavras que muitas vezes vêm no nosso ouvido e vêm na primeira pessoa do pronome. E você pensa que é você, mas na verdade é sugestão espiritual maligna, para que você não alcance a sua vitória, para que você não exerça a sua fé. Mas essa mulher, ao contrário disso, ela, como diz no versículo 5, ela partiu e ela fez exatamente, olha só, como o profeta ordenou, partiu dele quem? O profeta, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegaram as vasilhas, e ela os enchia. Jesus repartindo o pão. Discípulos, venham cá. Depois de ter dado graças, agora vocês vão e sirvam, e cada um deles, 5.000 homens na primeira multiplicação, fora mulheres e crianças, sendo alimentados com 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 fora, é coisa de louco, né? Humanamente falando, não dá, mas dá, porque é isso que se chama milagre. Essa mulher, dá-me vasilha, filho, está aqui, mãe. E ela, olha que interessante, filho, tem mais? Tem sim, mãe. E assim foi discorrendo, suor se misturando ao azeite, mas a fé sendo colocada em ação. Põe a tua fé em ação aí. Põe a tua fé em ação, acredite no Senhor, e você vai estar seguro. Confia nos profetas deste altar, e você vai prosperar, porque Deus tem falado em nosso meio. E não queremos ouro e não queremos prata, não queremos nada daquilo que seja para enriquecimento, mas nós queremos o que queremos para obedecer às Sagradas Escrituras, e para que não haja necessitados em nosso meio. E que Deus nos dê um coração humilde e sincero. Que Deus nos ajude a não nos vender. Que Deus nos conceda a sua graça. Mas esta mulher, ela estava vendo o milagre acontecer. O azeite estava se multiplicando. No versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Até parece que o azeite tinha ouvido. Até parece que o azeite estava escutando aquela voz do filho que disse, mãe, acabou, não tem mais vasilha nenhuma para encher. Então o azeite parou. O azeite não acabou, a Bíblia não diz. Tem alguma versão que está dizendo que o azeite acabou? Todas as versões bíblicas diz que o azeite parou. Ele parou de ser derramado nas vasilhas daquela viúva, mas ele continua sendo derramado em nossos corações. Azeite simboliza unção. Unção significa capacitação. Ei, entenda uma coisa, você vai conseguir. Quem foi que disse que não ia dar certo?
Onde é que está aquele que disse que os teus sonhos eram loucuras, que os teus projetos eram inatingíveis? Onde é que estão esses? O azeite não acabou. O azeite simboliza a cura. Tudo é possível àquele que crê. Seja conforme a tua fé. Seja conforme a tua fé. Tudo é possível àquele que crê. Porque o azeite continua sendo derramado nesta noite. Pois ao olhar nos vossos olhos vejo fé. E imagina o Senhor, quem conhece o seu coração e que os está vendo agora, assistindo a sua alma. Confia, acredita. Porque Deus continua sendo presente. Não foi Deus quem gerou este caos. Deus não é culpado, mas Ele é a solução. Ele é a saída. Ele é a resposta. Ele é o auxílio que você precisa. O azeite, ele continua sendo derramado. O azeite que renova, que restaura. Por fim, então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O homem de Deus não disse assim: quanto é que deu o negócio aí? Vem cá, deixa eu pegar minha calculadora aqui, para ver a parte aí que me cabe. Para ver aquela parte que cabe então aí. Gente, como tenho dito, Jesus dos crentes, que negócio é esse? Que ensinamentos são esses? Já não basta o leão que nos, sem pedir, já dá a sua mordida? Ainda tem esses que se levantam em nome de Deus para morder a nossa família, a nossa finança, verdadeiros gafanhotos, destruidores. Não patrocine estas coisas. Não patrocine a fé egoísta. Não sustente estes homens e mulheres que fazem comércio da fé. Não sustente. Mas lembre-se, ainda existem homens e mulheres que são servos, que são filhos verdadeiramente da luz e que falam em nome de Deus. E esses, ao olharem para as suas vidas, vocês saberão quem são. Então você poderá acreditar e confiar. E daí, também, o teu amigo, o teu vizinho, todos serão abençoados. Vivei do resto. Você não vai precisar mendigar. Você não vai precisar. Esquece isso. Repreenda esse pensamento da tua cabeça. Existe uma unção de multiplicação nesta noite. Existe uma unção de fé nesta noite. Existe graça de Deus sobre as nossas vidas, que jorra desse altar, porque o Espírito de Deus tem falado. Obrigado, Jesus. Humildemente, obrigado por esta graça. Não sou digno, Senhor. Não sou digno, mas muito obrigado, porque Tu me guardas para ser pastor destas almas. Tu me guardas. Tu me guardas. A tua fé vai te fazer vencer os desafios e ainda você viverá do resto. Você não vai perder nada. Nada. Deus só vai permitir que saia das tuas mãos aquilo que Ele quiser. Só. Aquilo que ia te atrapalhar. Aquilo que não ia ser bênção. É isso que Deus tira. Mas aquilo que vai ser bênção, não vai tirar. Ninguém vai roubar. E se você tiver fé, as portas e comportas dos céus estão abertas nesta noite. Tem alguém assim carecido?
Se tem, por favor, chegue aqui à frente, eu quero orar. Chega aqui à frente, eu quero orar. Sim, se tem alguém, feche os teus olhos. Se tem alguém que está carecido de um toque de graça, vem aqui à frente, seja humilde. Diante do humilde servo do Senhor, que eu quero orar por você, para que o Senhor te visite. Tem alguém que está carecido e que quer esta graça, que precisa do azeite, que precisa da unção, que precisa da multiplicação? O teu povo. Antes ainda dessa última bênção, deixa eu só vos dizer, preste atenção, venha na quarta-feira, o culto será muito especial, será um culto de missões, estará conosco uma equipe que é da Missão Vida, e eles têm uma palavra muito importante para repartir conosco, e você vai conhecer um trabalho maravilhoso que eles fazem ali em Goiás. Eles trabalham com uma casa de recuperação, onde eles recuperam andarilhos e mendigos. Eles têm uma boa palavra para os nossos corações. Venha nesta quarta-feira, especialmente para receber um bom testemunho daquilo que Deus tem feito no país, porque ainda existem homens e mulheres que são sérios e que amam a Deus. Quanto ao mais, recebam mais esta bênção. Que o Senhor Deus te abençoe e também te guarde. E o Senhor, aleluia, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e também te dê a paz. Que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do seu doce e santo Espírito permaneça com a sua alma e a sua família desde agora e para sempre. E todos nós dizemos amém. Outra vez amém. Mais uma vez amém. Então aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Nós te desejamos outra vez. Deus te abençoe, mulher. Até o dia 30 também para as mulheres, com um trabalho muito especial. Dia 30. Vá em paz, Deus te abençoe. O que fazer quando Ele vem?